Fala, meus amigos, vamos aqui ao vídeo sobre oportunidades para possíveis oportunidades, né, de compra ou mesmo venda para essa próxima semana, do dia 27 ao dia 31. Vídeo aqui exclusivo para você que é membro. Já agradeço de imediato aqui pela presença no canal, por ser membro do canal, por prestigiar aqui todo o conteúdo do canal. E também, para quem está assistindo a esse vídeo apenas a partir de quarta-feira, que é quando é liberado aqui para todo mundo, deixe seu like, seu joinha, além dos membros aqui, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais pela presença. Vamos lá, vamos falar aqui de possíveis oportunidades que eu mapeei aqui para swing trade no decorrer dessa próxima semana. Vou ampliar aqui minha tela e começando a falar de multitrades, que é uma posição que eu já tenho aberto. Tinha posições em aberto, que foram fechadas no decorrer aí desse período que eu fiquei ausente. Então aqui foi uma primeira entrada que eu fiz, aqui no gráfico aqui diário, fiz uma primeira entrada aí contra a tendência, veio aqui embaixo, veio aqui para cima, já fiz ali um reposicionamento de stop aqui, aguardando ter algo mais para cima para buscar o objetivo, vou fazer um novo reposicionamento de stop por enquanto seguimos dentro de uma posição comprada. Para quem está de fora, se gerar algo aqui assim, ó, mais um candle e gerar um sinal de alta, seria uma alternativa de arriscar uma compra tentando pegar um movimento de subida. A Vale 3 gerou um fundo ascendente, ainda sem ter uma tendência de alta confirmada, mais ainda dentro de um cenário de baixa, porque ainda não quebrou a estrutura de baixa, ou seja, está dentro de uma estrutura de baixa. O último movimento de queda não foi rompido aqui, apesar desse fundo ascendente, que deixa a tendência mais para um cenário de indefinição. Então, arriscar aqui uma compra seria algo assim, não colocaria tanto capital, mas superação da máxima da barra de sexta-feira, do candle de sexta-feira, stop aqui, tentando pegar um movimento para cima com a expectativa de testar não só esse topo, mas buscar uma região de fundo um pouquinho mais acima. Enfim, uma região ali de 55,60 até um patamar ali na faixa de 56,40 seria algo mais otimista. Falei mais a respeito desse ativo no radar da semana, falando detalhes sobre a questão da retração, aqui de Fibonacci, nível de resistência do semanal. Então dá para dar uma olhada lá nessa análise mais detalhada da Vale 3, olhando para um prazo acima. E Tube 4, ação que vem dentro de uma tendência de alta aqui de curto prazo, gráfico diário, movimento de subida aqui semanal chegou num ponto importante, que é topo, que é a região de fundo anterior, um gráfico semanal, e um pouco acima ali da média móvel exponencial de 10 períodos, mais abaixo da média de prazo maior, que seria a média do gráfico mensal. Então aqui já começa a ter um ponto ali de ficar um pouquinho mais, não é restritivo, é mais cauteloso na entrada, mais exigir um pouquinho mais de uma correção para a entrada. Como está aqui em cima dessa região ali de resistência na faixa dos 30, por volta de 32,50, patinando nessa região, não é um número exato, mas a gente teria que, para buscar uma compra em YouTube, esse papel pelo menos gerar mais um candle aqui, ideal ter mais uns 2 candles aqui, assim, e depois gerar um sinal de alta, ou seja, demonstrar fraqueza para cair para depois voltar a subir. Uma compra na superação da máxima dessa barra já está muito em cima do topo. Então, a relação de retorno a correção é curta no tempo, não testou ali uma média de prazo menor, que seria de 10 períodos, e como eu já mencionei, a correção seria pequena. Então, estourando, o ideal também ser a outra alternativa, se ela ficar aqui de lado, é gerar algum sinal de rompimento. Essa seria outra possibilidade também de arriscar uma compra em YouTube 4. Gosto também de BPAC 11. A BBAS 3 eu poderia mencionar aqui, mas o ideal é que a BBAS 3 tenha aí mais de 4 candles de correção da forte subida que ela teve. Pelo menos mais uns 3 candles de correção para arriscar alguma compra. BPAC 11 também teria que ter alguma coisinha mais para baixo para buscar alguma entrada aqui no decorrer dessa semana, lá pela quinta-feira, por exemplo, um fundo ascendente, chamaria atenção se ela vier a testar essa região da média próxima aqui nesse momento na faixa dos 30,11, mas a média vai subindo aqui, tende a ir subindo. Se ficar também aqui de lado, a média se aproximar mais, aí seria mais para o fechamento da semana ou no início da próxima semana. Pivôzinho de alta, também outra alternativa de compra. E para quem também viu o radar da semana, lembra que eu comentei sobre o setor financeiro, que está sendo um foco um pouquinho maior. Inclusive, eu tinha até
posições abertas dentro do setor financeiro que foram encerradas. SUSB3, posições de swing trade, que eu quero dizer, tá? SUSB3 está dentro de uma tendência de alta de prazo maior, principalmente olhando aqui para um gráfico semanal, mensal também, dentro da tendência de alta. Como ela veio aqui para baixo, um bom tempo, volta aqui basicamente para essa resistência, ameaça cair em cima da resistência e não dá sequência e volta para cima da média, fica acima da média, uma alternativa que teria de entrada seria romper essa máxima para arriscar uma compra e colocar o stop abaixo dessa mínima aqui. Isso tentando pegar a continuidade de uma tendência de alta de prazo maior e um realinhamento da tendência de alta do gráfico diário, que nesse momento está um pouquinho mais lateral. Dá para perceber aqui fundos muito próximos, topos na mesma faixa de preço também. Então, a ideia seria gerar esse sinal de alta para arriscar uma compra aqui e tentando sair dessa lateralização, projetando aí pelo menos uma vez e meia o risco daqui da operação, que seria o tamanho do stop. O outro ativo, depois de Suzano, Klabin, do mesmo setor, alternativa de entrada através de um pivô de alta, do rompimento dessa máxima aqui, que está localizada em 22,33. Também seria legal colocar o stop ou abaixo dessa mínima ou abaixo da mínima do candle que romper essa máxima aqui, tentando pegar algo para cima. Por exemplo, dá para projetar aqui, fazer uma projeção de FIBO, 61,8% e 100% de projeção desse movimento aqui de subida. 100% de projeção dá lá nos 23,60, que é a zona de resistência. Então, uma entrada aqui de rompimento, possíveis objetivos 23,11 e aqui 23,60. Aí é ver o tamanho do stop para ver a questão da relação risco-retorno. Ideal de uma vez e meia para cima, tá? De uma vez e meia ou duas vezes, principalmente duas vezes, o risco da operação, que é o tamanho do stop. CSNA3 fez uma sinalização de pivô de alta na sexta, apesar de não ter ainda saído desses 3 candles de baixa. Então é um sinal de alta dentro ainda de um contexto dominado pelos vendedores, mas considerando ali o longo movimento de queda semanal, sinalzinho de fundo semanal, fica com a expectativa de poder ter algo para cima. Com base nisso, quais seriam as alternativas? Sendo mais agressivo, comprar aqui no ponto que se encontra, em cima desse fechamento de 8,26, colocar o stop abaixo da mínima da sexta-feira, colocar o stop em 7,88 e tentar pegar aqui uma vez e meia esse risco dessa operação, sendo mais otimista, duas vezes. A outra alternativa seria o gráfico de 120 minutos, que é esse ativo proporcionar aqui um sinal de fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente acima dessa região, aqui em torno de R$ 8,09, R$ 8,10. Ideal seria justamente sinais de alta aqui nesse gráfico, com stop mais curto e tentando pegar um movimento maior para essa região aqui na faixa de R$ 8,67 ou mesmo lá na casa dos R$ 8,86. O outro ativo, depois de CSNA3, CPFE3, esse aqui no gráfico diário, seria o olhar aqui, olhando para o semanal, que ela veio aqui, ela quase que anulou a tendência de baixa do semanal, já fechou uma semana aqui retrasada acima dessa região, fez um candle de definição, então fica a expectativa de poder ter algo para cima. Essa próxima semana será uma semana de alta, expectativa, não é uma certeza. Aí, com base nisso, vamos olhar um prazo menor para ver se gera justamente esse sinal, aumentando a chance dessa expectativa que eu estou mencionando acontecer. O que me chamaria atenção para compra nesse papel? Isso aqui, esse tipo de desenho. Tem mais duas novas mínimas, preferencialmente, e na sequência um sinal de alta aqui para cima da média. Então isso aqui tudo, desde essa máxima aqui, ficando como um processo de correção. 1, 2, 3, 4, 5, e eu estou falando mais 2 candles, uns 7 candles aqui, gerando um sinal de alta na sequência, para arriscar uma compra no papel, um fundo ascendente. Aí o ideal é que essa entrada ficasse acima desses níveis aqui, uma região que vai de 32,65 a 32,50, ou seja, o mercado escorrega um pouco mais, pode até bater nesse patamar, mas gera um sinal de alta na sequência aqui. Vamos ficar de olho na semana, qualquer novidade aí também, eu vendo que alguma desses papéis que eu estou comentando aqui se encaixar para mim no decorrer da semana,
eu passo aí a recomendação dentro do aplicativo DV Invest. O outro ativo, falando um pouco mais e olhando para a venda. Poxa, Dalton, olhar para a venda, mas Lojas Renner está rompendo essa máxima aqui. Pois é, ela está dentro ainda de uma estrutura de baixa, que é essa aqui, ó, no gráfico diário. Então, o que ela levou aqui caindo em 1, 2, 3, 4, 5 pregões, ela está já há um tempão aqui tentando subir e não sai desse caixote aqui, que é esse último movimento de queda do preço, depois de 5 candles aqui de baixo. Dessa forma, o que chama a atenção, olhando para a média lá que está batendo, ainda sem muita força para subir, apesar da semana ter sido muito boa essa última semana, se ela fizer, não estou dizendo que ela vai fazer nesse dia, pode até ganhar força para cima, tá? Descartaria a possibilidade de venda. Mas se ela fizer algo assim, que está testando essa média de prazo maior, depois gera um candle fechando abaixo dessa média aqui com nova mínima, seria a alternativa de arriscar uma venda no papel, como se aqui fosse um processo de correção em 2 etapas, de toda a queda, para depois ela ter algo para baixo. Nesse formato aqui, na verdade não é tão parecido esse formato. O outro ativo que eu vou até antecipar aqui, que é CIA, que é algo parecido. Vou colocar uma frica aqui para baixo e botar CIA, que é justamente ela fazendo um processo de zigue-zague ascendente, testando a média lá do gráfico semanal, que tem uma resistência um pouquinho mais acima de um fundo anterior, começando na faixa dos 9,11, e no cenário mais otimista em termos de subida dessa correção, da queda aqui, ó, ela buscar uma região aqui por volta de 9,60. Mas de maneira geral seria algo parecido, o sinal para entrada que eu mencionei em Lojas N, que é um fechamento abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos e depois uma nova mínima para arriscar essa venda aí, olhando logicamente o tamanho do stop da operação, que normalmente fica aqui após a formação do topo, essa nova mínima, e o stop ficando aqui. Se ficar muito longo, dá para colocar aqui acima da máxima desse candle que gerou o sinal de topo, o fechamento ali para baixo da média. O outro ativo, Marfrig. Marfrig, ela vem dentro de um zigue-zague descendente, fez isso aqui, faz isso aqui, tentou subir, bateu nessa zona aqui de resistência, que é um fundo ali anterior, antigamente era um suporte, agora funciona como resistência. Uma primeira, sendo um pouquinho mais agressivo para a venda, ela perder essa mínima aqui e tentar uma venda. A outra alternativa, ela ainda tenta subir aqui, bate nessa região novamente e na sequência gera o sinal de topo aqui. Também é outra chance de arriscar uma venda. Então, no primeiro momento, eu olharia mais para a venda e abortaria essa venda se o papel resolver ter um fechamento mais forte aqui para cima dessa região de resistência por volta dos R$16, número redondo. Então, se voltar a fechar mais forte para cima, com nova máxima, seria um sinal para abortar um pouco mais a chance dessa venda acontecer de swing trade em Marfrig. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Uma excelente semana. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo, que eu avalio aí o que você comentou ou a sua sugestão para a semana. Então manda aí e lembre-se, um joinha. Vamos juntos aí na semana, ter análise de fechamento e também acompanhando lá o aplicativo DV Invest. Até mais.